Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 6 da Lei Orgânica do município de Conselheiro Lafayette, tá? Lembrando que hoje eu estou um pouco gripado, mas a nossa missão aqui é levar o conhecimento para vocês e vocês façam aí uma boa prova. Nosso material continua aqui embaixo, tá? Na compra do combo, você ganha o acesso à plataforma gratuito. O acesso à plataforma gratuito não é isolado, né? Você comprando o combo em PDF, aí você tem acesso à nossa plataforma para você ter lá as questões do estilo de questões daquele site que é muito famoso. Eu não posso falar o nome porque senão o YouTube derruba meu canal, né? Mas é aquele site que você vai escolhendo, ele fica, né? Ele pinta, né? A opção, depois você vai lá, clica em ver resposta. É a mesma coisa, é o mesmo estilo, né? A gente procurou fazer isso porque todo mundo vivia me falando, Thiago, você só tem PDF que tem o comentário já para a gente ver o comentário, não tem nenhum simulado, digamos assim. Aí, como eu não queria ser igual a todo mundo, eu preferi fazer uma plataforma em que você vai escolhendo as opções e depois você, né, completamente interativo, vai escolhendo as respostas para você ver a resposta depois. Você vai escolhendo opção um, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5. Aí depois você vai conferindo todas as respostas para você ver quantas você acertou, quantas você errou. É uma metodologia de estudo também muito eficaz. A metodologia de estudo por questões, ela está em primeiro lugar na escala, né? Então, a questão está aqui, videoaula está aqui, leitura está aqui e assim vai, mas ela está em primeiro lugar. Se você conseguir pegar o seu tempo e só utilizar para estudar questões, muito provavelmente você vai chegar muito preparado. É muito provavelmente não. Você vai chegar mais preparado do que qualquer outra pessoa que estudou por videoaulas, fez a leitura né, dos artigos, enfim, você vai chegar muito mais preparado, porque você está ali no campo de batalha. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. A gente vai continuar dando essa aula. Lembrando que a gente pulou alguns artigos aqui, né? A gente preferiu colocar os artigos que são mais cobrados em prova. Beleza? Então não esquece de deixar o like aqui embaixo, deixa também o seu comentário, se inscreve no canal para você conseguir receber as notificações de aulas novas, beleza? Então a gente vai falar aqui, ó, dos tributos municipais. Quais são os tributos? São três tributos que o município pode te cobrar. Seriam os impostos, seria as contribuições e seria também as taxas. Já colocou tudo aqui no mesmo lugar. É bom. Então, compete ao município instituir o quê? Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então, a gente está falando aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, estão vendo? Do IPTU, né? Está falando aqui do IPTU. Então, pode ser cobrado tanto, né, de casas ou prédios, como pode ser cobrado também de terrenos. Então, o IPTU, muito provavelmente, você que mora no município, né, já deve ter pago, né, anualmente você paga o imposto sobre a propriedade, né, sobre a sua casa você paga o imposto. Tudo tem imposto, né? Beleza. Imposto sobre transmissão intervivos, que a gente chama de IT, vai aparecer aí, ITBI, ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos. O que significa esse transmissão intervivos? Existe imposto sobre transmissão intermortos, vamos colocar assim, né, para facilitar. Por exemplo, um imposto sobre a herança também é cobrado, mas só que esse imposto é estadual. Então aqui é um imposto cobrado sobre pessoas vivas, né? Então quando você passa o bem para outro no nome de outra pessoa, aí pode ser cobrada a transmissão, essa transmissão inter vivos entre pessoas vivas, pode ser cobrado um imposto a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis por natureza, ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. De garantia que ele está se referindo aqui são hipoteca, né, herança. Então não é cobrado o ITBI, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então o município ele institui o imposto IPTU, o ITBI e agora a gente vai aqui para o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que a gente chama de ISS.
é o imposto sobre qualquer natureza. Então, para criar esse imposto, precisa ter uma lei complementar, né? Aí essa lei complementar, ela vai autorizar a cobrança do imposto e aí é liberado. Por exemplo, os taxistas pagam esse imposto, né? Todo taxista é do município, então eles pagam esse imposto também. Aí pode ser gerado para qualquer tipo de serviço, tanto que ele fala aqui, ó, serviço de qualquer natureza. Pode ser um médico, pode ser um Uber, pode ser qualquer pessoa, um ambulante, enfim. Ela pode cobrar aí um imposto sobre qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, parágrafo 2 da Constituição da República, definidos em lei complementar. Aqui, tá vendo? Definido complementar. Aí vem a contribuição. A contribuição não é a mesma coisa que imposto, mas né, é cobrada alguma taxa. Contribuição na forma da lei para o custeio de serviços de iluminação pública. Não sei se você já viu na sua conta de energia, vem lá escrito, né? Taxa de contribuição de iluminação pública. Aí tem lá bandeira vermelha, às vezes aparece lá vermelho, azul, enfim. Aí você também você paga uma contribuição, não confundir, né? E a banca pode colocar que isso aqui é um imposto que o município cobra, mas não é uma contribuição que você paga. Observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 2, inciso 1 e 3 da Constituição da República. Aí vem as taxas, em razão de serviços de poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, vamos supor que você tenha você tenha um, um, um prédio comercial, né? Ou que você tenha uma empresa. E aí, o município ele fala, ó, estou fazendo aí o policiamento na sua área, e nada mais justo que você pagar uma taxa para a gente aí te fazer, né, digamos assim, uma segurança. Então, você paga uma taxa aí para o serviço de poder de polícia do município. Beleza? Contribuição, aqui ele está falando de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, vamos supor que você esteja fazendo ali o local que você mora, está fazendo ali, é um local que não tem pavimento, não tem asfalto, não tem, né, não tem uma praça pública, não tem nada muito bonitinho. Aí o município chega lá, fala assim, ó, vou asfaltar essa rua aqui, vou colocar uma praça bem bonita para a criançada brincar e vou te cobrar uma contribuição de melhoria decorrente dessa, dessa melhoria, né? Então, pode ser que você seja cobrado aqui, ó, uma contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. A contribuição também cobrada de seus servidores, aqui é de seus servidores, né, no caso, servidores públicos, para o custeio em benefícios destes do sistema previdenciário, ou seja, você paga uma taxa para o município para você poder se aposentar depois, né? E assistência social. Beleza? O sistema previdenciário e assistência social. Tá? Parágrafo 1. Sem prejuízo da progressividade no tempo, nos termos da lei e objetivando o fiel cumprimento da função social da propriedade, o imposto previsto no inciso 1 do caput desse artigo poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, né? Então ele está falando aqui, ó, do inciso 1 do caput desse artigo, que é o imposto sobre IPTU. Então ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel, né? Pode ser que o valor do imóvel valorize, no caso, e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Então vamos supor que um imóvel num bairro nobre vai ter uma alíquota maior do que um bairro mais humilde. Uma casa de 5 quartos vai ter uma alíquota maior do que uma casa de 5 quartos. Né? Uma casa de 5 quartos num bairro nobre vai ter um valor maior do que uma casa de 5 quartos num bairro mais humilde. Beleza? Então, é isso que ele está falando aqui. Aí ele vai dizer aqui que o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, né, que a gente leu aqui, né, que é esse aqui, ó, é o imposto de transmissão intervivos, ele está dizendo que, ó, não incide, ou seja, não cabe esse imposto sobre a transmissão de bens de direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, o que é isso aqui, Tiago? Olha só.
Vou explicar direitinho para você entender melhor. Então, ele está dizendo aqui situações em que o imposto sobre transmissão inter vivos não incide, né? É uma exceção. Então, ele está dizendo assim, imagine que João possui lá um imóvel e decide abrir uma empresa, por exemplo, né? Para isso, ele transfere esse imóvel para o patrimônio da empresa como parte do capital social, ou seja, como investimento inicial do negócio, né? Então, nesse caso, a transmissão do imóvel para a pessoa jurídica, no caso a empresa, não gera incidência do ITBI, né? Pois ali está tratando de quê? De uma transferência para a realização de capital. Então, o objetivo é facilitar a criação de novas empresas, né? Vai permitir ali que empresários possam incorporar bens como capital sem um custo adicional desse imposto. Aí ele vai dizer que a isenção também abrange transferências de bens em situações de quê? Ele vai dizer aqui, ó, fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica. O que é fusão, Thiago? Fusão, como o próprio nome já diz, né? Quando duas empresas se unem para transformar uma nova. Então, seus bens e direitos são transferidos ali para essa nova empresa. Então, vamos supor, você tem uma empresa A, né? Tem a empresa A e tem a empresa B. Aí elas se fundem para criar a empresa AB. Então, os imóveis de ambas as empresas serão transferidos para a AB. E aí, nessa transferência, não é cobrado o imposto do ITBI. Beleza? Aí ele fala de incorporação. O que é incorporação? Incorporação é basicamente, é quase igual à fusão, né? Mas incorporação é quando a empresa ela é absorvida por outra, né? Seus bens são transferidos para a empresa incorporada. Então, vamos supor, a empresa X incorpora a empresa Y. E todos os imóveis de Y passam a pertencer a X. Então, essa transferência também não gera ITBI. E tem a cisão, né? Tem aqui, ó, a cisão. A cisão é quando a empresa ela se divide e os bens são distribuídos para empresas resultantes. Então, vamos supor, vamos lá, empresa Z se divide em duas empresas, né? Se divide em duas, Z1 e Z2. Os imóveis de Z são distribuídos entre Z1 e Z2. Também não incide esse imposto. E aí a extinção de pessoa jurídica. Então, quando a empresa ela é encerrada, né? Os seus bens são transferidos para os seus sócios e acionistas. Então, por exemplo, a empresa W encerra suas atividades e o imóvel que possuía é transferido para o sócio majoritário. Também não há cobrança de TBI nesses casos. Aí ele fala, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente ou a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então ele está dizendo assim, a isenção ela não se aplica se a principal atividade da empresa adquirente, né, que recebe os bens, ou a compra e venda de imóveis, de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, exemplo, supõe ali que uma empresa chamada Imóveis SA, a atividade principal dela é compra e venda de imóveis. Então, ela vai incorporar uma outra empresa chamada Investimentos Limitado, um exemplo. Aí ela vai receber um imóvel dessa empresa como parte da incorporação. Como a atividade preponderante da Imóveis SA é o comércio de imóveis, aí sim incide o ITBI, tá? Beleza? Então essa exceção visa impedir que as empresas do setor imobiliário utilizem reestruturações empresariais como uma forma de evitar o pagamento do ITBI em operações que de fato estão relacionadas ali ao seu negócio principal, como venda e locação de imóveis. Beleza? Então, tô tranquilo isso aqui, né? Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput desse artigo, cabe à lei complementar, ó, fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Tá? Inciso 3, qual é o inciso 3? Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, ele vai fixar ali, vai ser cobrado quantos por cento? X%. Então, com base em lei complementar. Vai ser cobrado aqui ó, as alíquotas máximas e mínimas. Excluir de sua incidência exportações de serviço para o exterior. Tá? Isso aqui já seria um imposto, o ICMS, né? Seria um imposto estadual. Regular a forma e as condições para concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais.
Beleza? Então, a cobrança da contribuição a que se refere o inciso 4, é falando lá sobre energia, né? Desse artigo poderá ser efetuada na fatura de consumo de energia elétrica. Então, lembra que a gente falou aqui, ó, inciso 4. Vamos lá. Ó, a contribuição da forma da lei para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto, tal, tal, tal. Então, existe uma contribuição. Essa contribuição ela vai vir discriminada na sua conta de energia. As taxas e as contribuições não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Então, as taxas e contribuições não são a mesma coisa que impostos. Isso aqui pode ser uma pergunta de prova, hein? Não poderão ter base aqui, ó, de cálculo própria de imposto, tá? Então, é tudo separado. O município poderá celebrar convênio com o Estado para fins de arrecadação de tributos da sua competência. Beleza? Então, galera, hoje a gente fica por aqui. Esse é um assunto que geralmente é cobrado muito em prova, praticamente todas as bancas cobram isso daqui, tá? Lembrando que é essencial, né? Você ler a lei orgânica completa. A gente faz aqui, dá um empurrãozinho para ajudar vocês, tá? E o nosso material continua aqui embaixo. Não esquece. Aqui embaixo está com um valor super promocional. Você não vai conseguir encontrar material nesse estilo, né? Com essa qualidade, com esse valor. Eu sempre coloco muito barato porque eu já fui aprovado em concurso, mas eu sei como é ser concurseiro, né? Então, eu sei qual é a situação que você passa. Então, eu coloco sempre um valor acessível, um valor super tranquilo, que dá para você pagar tranquilamente. Beleza? Então, estamos juntos nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, transmita esse gostar através de um like, através de um comentário. Se inscreve no canal para seguir o nosso canal aqui. A gente postar uma aula nova, o YouTube vai te avisar. Beleza? Obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho. Aquele abraço. Tchau.